Os encostos na Umbanda. Se olharmos nossa triste história, o ser humano deixou atrás de si um rastro de sangue, guerras, dores, traições, violências e abusos bárbaros com a desculpa de melhores recursos naturais para viver, ou pela simples sensação de poder e riqueza que esse mundo poderia proporcionar a poucos. Nesses milênios, entorpecidos pela ilusão do mundo material, muitos esqueceram que a vida continuava depois da morte. Nada no universo, por mais insignificante, passa despercebido às leis divinas. Não é incomum que vítimas, às vezes aos milhares, encontram-se em estado de demência, exigindo reparo, no fosso mais profundo do sofrimento, alimentados unicamente pelo desejo de vingar-se de seres humanos que para eles foram verdadeiros demônios. Sozinhos ou em grupos, esses espíritos organizam-se nas zonas umbralinas. Nessas regiões purgatoriais, planejam cuidadosamente o ataque às suas vítimas, contando com espíritos de vasto conhecimento que lhes assessoram. Não são poucos, nem devem ser desprezados. De todas as obras, o livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, é um marco a respeito do assunto. Esses espíritos atuam entre os vivos de vários modos, mas sem dúvida alguma, o principal deles é a obsessão. A obsessão é a influenciação silenciosa, gradativa, das mentes desses espíritos sobre nós, e o motivo mais importante das pessoas procurarem centros de umbanda ou espiritualistas em busca de socorro. Podemos dividir a obsessão em 3 graus, sendo o último o mais difícil de tratar. O primeiro deles é a obsessão simples. Nela, o espírito passa a intervir nos pensamentos, a fomentar a desconfiança e a raiva contra outras pessoas, animais e coisas, muitas vezes sem motivo algum. Se um indivíduo é médium, passa a incorporar esses espíritos afirmando serem seus guias, ou alguma entidade notável, para colocá-lo no ridículo ou no descrédito. Utilizam-se da farsa, do crime, da inveja e dos baixos sentimentos, todos da vítima, para atormentá-la e levá-la às próximas fases. A fascinação é a segunda fase. O indivíduo já não raciocina direito, crendo ser verdade aquilo que os espíritos sugerem. Pode tornar-se um lunático, um fanático, crendo em teorias estranhas, podendo até cometer crimes, imaginando ser algum justiceiro. A subjugação é a terceira fase, sendo a mais cruel, já que o espírito obsessor assume por completo a personalidade da sua vítima, que vira um marionete em suas mãos. A subjugação pode ser moral, corpórea ou mental. O indivíduo pode mergulhar em possessão, onde perderá a racionalidade. Há casos inumeráveis que poderiam ser citados aqui. Um dos mais famosos é aquele sobre o rei da Babilônia, de nome Nabucodonosor II, citado na Bíblia, cuja subjugação o afligiu por muitos anos, fazendo com que se sentisse um animal. Segundo o profeta Daniel, chegou a alimentar-se de grama. Na Bíblia, encontraremos também diversos casos de exorcismos feitos por Jesus. No livro Libertação, já citado, aparece um caso notável de licantropia. Durante um julgamento, frente a essas falanges espirituais punitivas, uma mulher que havia cometido um crime bárbaro foi submetida a pesada hipnose, sob influenciação magnética, fazendo-a pensar que era uma loba.
Por mais cruel possa parecer a muitos, a lei divina de ação e reação acaba sendo cumprida por essas entidades em um processo reeducador. Na Umbanda e qualquer religião mediúnica, vamos compreender exatamente como e por que a obsessão acontece. Lembramos que ela não existe apenas entre mortos e vivos, mas entre pessoas. Recordemos também que para haver obsessão, será necessário que o obsessor encontre uma vítima que afinize com suas ideias de raiva, ciúmes, vaidade, orgulho, ganância e assim por diante. Eis porque um médium tem o dever de cultivar a prece e o cuidado contínuo com seus pensamentos, aprendendo a dominar seu pior instinto e permitindo que o bom conhecimento, o amor e o perdão façam morada em sua alma. Só assim nos libertaremos e libertaremos aqueles que um dia prejudicamos em nossa caminhada. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada por estar conosco.